Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura do trabalho desta noite, pedindo aos nossos guias e mentores que estejam junto de nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário, a compreensão sobre a reflexão, e que tenhamos a capacidade, a condição de superar esse momento difícil pelo qual está passando não só o nosso país, mas como o mundo como um todo. Que tenhamos as nossas orações a todos aqueles que de alguma forma perderam suas vidas nessa fase, nesse momento, e que todos sejam recebidos pelos seus entes queridos, pelas pessoas que amam, que já partiram e que se encontram hoje no plano espiritual, aguardando e desejando o bem-estar desses que agora estão partindo do plano físico. É necessário compreender o momento pelo qual estamos passando e por que estamos passando. Então, vamos conversar um pouco sobre planos espirituais na noite de hoje. E antes, eu gostaria de convidá-los a fazer aquela prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bem, amigos, a nossa reflexão de hoje pretende abordar a questão dos planos espirituais. E o que são? E onde ficam esses planos espirituais, né? E o que acontece nesses planos? Comumente a gente, quando pensa sobre isso, a gente se remete primeiramente ao que seja o céu, né? O céu, aquele lugar com muita luz, com claridade, e que tem uma longa escada e que termina lá nas nuvens. É a ideia que muitos têm sobre o que seja o céu. Agora também tem o oposto disso, né? Que é aquela imagem bastante sombria do que seja o inferno, né? Dessa dialética universal entre o bem e o mal, nós temos na oposição ao céu o que seja o inferno. Um lugar onde há fogo, onde há dor, sofrimento, onde as pessoas mergulham num caldeirão de fogo, algo bastante difícil, né? Então essa seria a oposição ao que seja o céu, no que diz respeito aos planos e a maneira com que as pessoas enxergam. Agora, evidentemente, também pode haver estágios intermediários entre isso, né? E aí a gente tem o que é chamado de umbral. Na verdade, o umbral, existe algumas correntes de pensamento dentro do espiritualismo que entendem que o umbral não se trata de um lugar físico, né? Um lugar propriamente onde os espíritos são colocados, como se a gente pegasse um espírito aqui e levasse para um lugar determinado, e aquele lugar ali seria o umbral. Essa é uma maneira de se ver essa questão do umbral. Agora, existem também as correntes de pensamento que entendem que o umbral, na realidade, é um estado mental, é um estado de percepção daquele espírito desencarnado, em que ele fica como que aprisionado mentalmente, né? Quer dizer, o seu pensamento durante aquele período fica
nesse lugar que geralmente é um lugar sombrio, um lugar frio, um lugar extremamente, enfim, um lugar pantanoso, vamos dizer assim. Uma boa imagem do que seria o umbral é uma das cenas do filme Nosso Lar, quando o André Luiz desencarna e, passado alguns instantes no filme, aparece ele mergulhado num pântano, com muitas pessoas urrando, chorando e assim num estranho sentimento de dor e de pânico, né? E ele ainda bastante envolvido com os sentimentos e com as sensações de dor do corpo físico, se encontrava naquele lugar bastante difícil e fica ali durante muito tempo, até que os amigos da luz, né, os mentores de luz, vão lá e resgatam ele desse lugar, que seria o umbral, e o levam para as chamadas colônias, no caso que ele foi colocado no Nosso Lar. Mas e aí nós envolvemos mais uma palavra, mais um termo nessa questão, que são as colônias. As colônias também são chamadas de casas transitórias. Por que transitórias? Porque elas são um estágio de tratamento, vamos dizer assim. Os espíritos, quando desencarnam, eles determinam um tempo, eles ficam durante um tempo em alguns estágios menos evoluídos, e o umbral é um deles, até que eles são então encaminhados a essas chamadas casas transitórias ou colônias. Essas colônias, elas têm por finalidade auxiliar esses espíritos no processo de se reencontrar com a sua essência. Basicamente, é essa a grande função das colônias espirituais. É ali onde os espíritos vão ficar, vamos dizer assim, acomodados durante os períodos em que eles não estiverem encarnados. E é o lugar onde eles vão se preparar para as suas próximas encarnações, se for o caso. Evidentemente é o da grande maioria, né? Então, basicamente, as casas transitórias têm 3 tipos: as casas de regeneração, as casas de cura e as casas de correção moral. Então, vamos tratar um pouquinho do que seja uma casa de regeneração. A casa de regeneração, ela é a renovação do espírito, é a mudança do pensamento dele em relação ao pecado, é uma forma dele revalorizar a vida e a existência. A casa de regeneração é aquilo que o nosso planeta pretende chegar. Veja que interessante, né? Quando nós desencarnamos, uma das maneiras que a gente tem de seguir na nossa evolução é estar numa casa transitória, que é como o nosso planeta deveria estar já a essa altura da evolução, mas ainda não está. Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Dizem os mentores espirituais que o ano de 2057 pode parecer um pouco longe, mas nem tanto assim, faltam 37 anos. Espero que eu e todos vocês estejam aqui ainda nesse plano para aproveitar esse momento em que o nosso planeta deverá estar ingressando tecnicamente, vamos dizer assim, nessa condição de um planeta de regeneração. Então, a regeneração é basicamente uma mudança de pensamento do espírito em relação ao que seja aqueles atos que foram inconsequentes durante a sua vida. É a maneira dele valorizar a vida, valorizar a razão dele estar presente no planeta. Para isso é necessário, evidentemente,
que ele reformule a sua maneira de observar a vida, que ele renove a maneira dele pensar em relação aos pecados que nos foram passados, né? Então, por exemplo, o respeito à vida, o respeito ao pai e à mãe, são coisas que podem parecer básicas, mas que não são observadas pela grande maioria. Essencialmente, o respeito à vida, em detrimento de outras coisas. Quando as pessoas primeiro pensam no dinheiro ou no poder, antes de pensarem na vida, elas estão muito distantes do que seria a regeneração. Então é importante observar a regeneração como sendo algo que vai nos renovar em relação à nossa evolução. Eu diria que é um dos primeiros passos que nós precisamos dar no caminho ou no rumo da nossa evolução espiritual. Uma outra coisa que também se trata muito nas casas transitórias são as casas com a finalidade de cura. No filme eu volto a tocar no assunto do filme Nosso Lar, porque eu considero assim que é um dos filmes que muito bem retrata os planos espirituais. E quando vocês veem o André Luiz deitado numa maca com uma luz azul sobre o seu corpo físico, né? Entre aspas, perdão, com o seu corpo, o seu perispírito que está ali sendo tratado, porque quando ele desencarnou, se vocês lembrarem da história, ele desencarnou porque teve problemas sérios de estômago e fígado, enfim, ele não cuidava da saúde dele, apesar de ter sido um médico, não cuidava do seu corpo físico e acabou cometendo o que se chama de um suicídio indireto, né? Que é quando você executa várias coisas que o levam ao desencarne e que não é propriamente o ato de você, por exemplo, pegar uma faca e acabar, ou então saltar do alto de um prédio e causar a sua morte imediata. É aquela coisa que uma morte que você vai construindo até o ponto que ela se torna inevitável e acontece. É o caso também dos drogados, ou por exemplo, de um alcoólatra que bebe incansavelmente e acaba contaminando e destruindo o fígado, causando uma cirrose hepática e, por consequência, em seguida, causando a morte. Essas maneiras de suicídio, chamado suicídio indireto, né? Então, André Luiz, quando é colocado nessas colônias no estágio, né, no momento da cura, o perispírito dele que está ali deitado sobre aquela maca recebe uma luz, né, um facho de luz sobre a região que estava bastante comprometida a partir da destruição do corpo físico, né? Porque veja bem, o teu perispírito, ele é o invólucro do teu espírito junto da tua matéria. Quando você destrói a tua matéria, você destrói também parte desse perispírito. E para que você consiga seguir no teu processo evolutivo, para que tu consigas posteriormente reencarnar e tudo, você precisa estar com o teu espírito por completo e curado. Então, esse processo de cura nessas casas transitórias tem por objetivo, vamos dizer assim, consertar aquilo que você estragou no teu perispírito a partir da destruição do corpo físico. Então, ele é colocado nessa maca e ali fica durante um tempo, e o anjo da guarda, né, o companheiro que fica dando uma assistência para ele ali, oferece regularmente para ele água, né, e dizendo que aquilo ali vai curar. E ele prova e diz: mas é água? E ele diz: não, você bebe que você vai ficar bem. Enfim,
quando a gente está encarnado, a gente parte da premissa de que você só se cura com a adoção de remédios, né? Com a ingestão de remédios. E no plano espiritual, as coisas não são materiais, vamos dizer assim. Então você precisa de remédios que são, vamos dizer assim, coincidentes com a situação que você está. Você tem um perispírito doente e o que cura ele? Uma luz curadora, um facho de luz, um feixe de luz que traz ali energias de recomposição daquele estrago que havia no teu perispírito, certo? Então, essa imagem que eu coloco para vocês assistirem aqui agora, ela retrata bem como são essas casas transitórias no que diz respeito aos tratamentos de cura do perispírito. Uma outra questão importante das casas transitórias é sobre a correção moral. É evidente que nós, no plano físico, cometemos muitos desvaneios, cometemos vários erros, e muitos daqueles que desencarnam, às vezes até mesmo sem saber que isso aconteceu, quando chegam a uma casa transitória, eles ainda carregam consigo várias dificuldades inerentes à sua caminhada no plano físico. E muitos desses problemas que eles carregam, que é referente à sua vida física, diz respeito ao comportamento moral deles. Então, nessas casas transitórias, existe toda uma preparação para que eles compreendam os erros que cometeram, compreendam aqueles que eles porventura tenham maltratado, entendam qual foi a sua participação na dor alheia, porque é importante para um espírito que pretende evoluir reconhecer a sua caminhada, reconhecer aquilo que ele fez no passado, seja na vida recém-finda ou nas demais vidas, né, as vidas anteriores a esta que recém-findou. O conjunto da obra, ele tem, para aquele que pretende evoluir, tem que ter uma lógica de aprimoramento moral. Então, muitas vezes um espírito, ele teve a oportunidade de se melhorar enquanto pessoa e não aproveitou isso. Então, ele chega no plano físico de novo e ele evidentemente é confrontado com os seus erros do passado. Só que, veja bem, no plano físico, quando ele é colocado em contato com, entre aspas, o conjunto da obra, ele tem uma compreensão que aqui no plano físico nós não necessariamente temos sobre os nossos erros do passado. Porque aí você tem, por exemplo, assim, um espírito que cometeu vários crimes no passado, ele teve uma oportunidade de vir e ser um médico, por exemplo, para tratar, para curar, para ajudar as pessoas. Aí num belo momento da vida dele, ele disse: não, eu não quero ser médico, eu vou ser artista de cinema, ou eu vou ser cantor sertanejo. Enfim, a escolha que ele fez não foi aquela que poderia corresponder a uma valorização da vida no que diz respeito ao que ele teria de resgatar com relação ao passado dele. Então, ele não teve êxito em resgatar aqueles compromissos, aqueles erros que ele adotou no passado. E partindo disso, nós precisamos entender que
quando ele chega de novo no plano espiritual, ele tem essa oportunidade de entender o todo. E aí ele vai ver que entre aquilo que ele fez e aquilo que ele se propôs a fazer para corrigir estes erros, se ele não o fez, e foi por uma escolha dele, porque nós, enquanto espíritos encarnados, nós temos aqui a possibilidade do chamado livre-arbítrio, né, que é a nossa possibilidade de escolher o que nós vamos querer fazer ou não das nossas vidas, dos atos que nós vamos cometer. E eu lembro daquela frase, né, que sempre nos foi colocada, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Faças o que você quiser fazer, mas tenha certeza que a todos os atos que você cometeu, você será responsabilizado e terá em igual retorno aquilo que você fez. É importante compreender isso, porque muitas vezes a gente acha que não vai dar nada, eu posso fazer o que eu quiser porque passou isso aqui, terminou a vida e está tudo certo. Não está tudo certo. E quando você se deparar novamente com aquilo que você deveria ter feito, você vai ver que poderia ter feito melhor. Mas vamos seguir. Essa correção moral é de suma importância para a evolução do espírito, ok? Então tá aí, gente, esse é o nosso recado de hoje, rapidinho, só para que a gente avalie um pouquinho a questão do nosso comportamento neste plano e a responsabilidade que nós temos perante aqueles que nos rodeiam. Olhem para a sua volta, vejam o quanto vocês podem ser úteis às pessoas que os cercam hoje e vejam como nós podemos tornar a vida do nosso semelhante melhor, hoje e amanhã, porque nós somos capazes de fazer a diferença, depende de cada um. Em cada lugar em que nós estivermos, nós temos uma pequena chance de fazer alguma coisa que pode significar muito para alguém, tá certo? Uma boa noite a todos e nas suas orações de hoje, rezem, lembre daqueles que já partiram e que eles sejam bem acolhidos pela espiritualidade maior. Fiquem com Deus.